Nós vamos começar no Salmo capítulo de número 75, no versículo de número 2. Diz assim, ó, Salmo 75, versículo de número 2. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. Eu vou ler mais uma vez. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. Com a base deste versículo, eu vou partir de um princípio desse salmo aqui, do qual a Bíblia fala claramente. Quando eu estou no lugar certo, eu estou enxergando e vendo não o que alguém me falou, mas eu estou participando, estou vendo com os meus olhos. É muito fácil muitas vezes falar daquilo que te falaram, explicar algo que alguém tentou te explicar, mas a Bíblia diz, quando eu me coloco no lugar certo, quando eu estou na posição a qual Deus quer que eu esteja, então ali eu vou ter um julgamento, eu vou poder olhar para aquela situação, para aquele caso, para aquele problema e não dar um veredito humanamente falando. Eu vou saber lidar com aquilo com a base da palavra, não com a base da carne, porque muitas vezes nós somos muito pré-julgadores. Eu não sei você, mas já aconteceu já inúmeras vezes comigo, que a carne, muitas vezes, a gente olha para uma pessoa e diz assim, olha, eu não gostei dessa pessoa, não sei, não bati com a fachada dessa pessoa. Você já deve ter ouvido essa expressão. Não gostei dessa pessoa. Engano de quem age dessa forma. Às vezes, nós temos esse tipo de decisão. Às vezes, nós precisamos, ao invés de já pré-julgar alguém que está vivendo com você ao seu lado, você nem saiba quem é essa pessoa, você não sabe como ela se porta, porém você já, no teu ímpeto, você já diz, olha, essa pessoa não presta, essa pessoa, ela não é uma pessoa boa, eu olhei para ela e já achei que essa pessoa não fui muito bem com essa pessoa. E digo para você que isso quase que sempre acontece quando a gente anda na carne. Às vezes nós julgamos as coisas, olhamos para uma pessoa, como até um dito popular se diz, né? Julgamos o livro pela capa. Nós não sabemos o conteúdo que há dentro daquele livro, mas já de pré-julgamento, nós já dizemos, olha, esse livro aqui não é bom não gostei. Só a capa dele já me mostra que não tem nada de bom dentro. E assim muitas pessoas perderam grandes leituras, perderam grandes amigos, grandes pessoas de Deus, que seria um benefício ter essa pessoa com você. Certa vez, eu atendi uma pessoa que eu perguntava, olha, eu quero lhe ajudar, eu quero estender a mão para você, trazer a palavra de Deus, creio que o Senhor vai me usar para te abençoar, porém você tem que querer essa bênção. E eu sempre digo isso e vou sempre dizer isso, enquanto o Espírito Santo não mudar isso no meu coração, creio que é isso a verdade. Quando uma pessoa não quer mudar, ela não muda. Pode vir Jesus, e lembro-me muito claramente aquele homem, aquele jovem, né, diz a palavra, Jesus Cristo chegou àquele jovem rico, que ele tinha as qualidades de um homem rico, de um jovem que tinha posses, de um jovem que tinha condições, e ele amava muito mais as coisas de Deus, porque o próprio Jesus Cristo disse, olha, você quer me servir? Você quer andar comigo? Então você vai ter que deixar os seus deleites, você vai ter que deixar as suas vontades e você agora vai ter que começar a andar comigo, deixando todos os prazeres que você tem. E eu digo mais, nos dias de hoje, por exemplo, vamos pensar o seguinte, nos dias de hoje é ainda mais difícil. Hoje em dia, os jovens, eles querem viver de uma maneira regalada, achando que não tem regras, achando que a vida é um oba-oba. Só que, às vezes, o pré-julgamento deste jovem é que talvez estão pegando no pé dele, estão pegando no pé dela.
Mas mal sabem que enquanto esta pessoa está olhando, né, somente com o olhar carnal, que ela não enxerga por detrás daquela situação a malícia maligna acontecendo ali, ela vai vivendo achando que está tudo certo. O jovem diz: Senhor, eu quero muito servir ao Senhor, só que eu quero servir o Senhor do meu jeito. Aí Jesus disse: você quer me seguir? Então venda tudo, dê tudo para os pobres e vem comigo. Vem me seguir, eu estou te chamando. Eu sempre gosto de recitar isso e falar, né? Jesus tinha 12 discípulos e Jesus teria 13 discípulos. Se esse discípulo tivesse, então, abandonado a sua ganância, abandonado os seus próprios prazeres, seu próprio descanso, porque às vezes não é o prazer das coisas, ou por gastar, ou pelo dinheiro que tem, mas tem gente que é preguiçosa mesmo. Ah, vou ter que ir para a igreja de novo? Ah, eu vou ter que orar de novo? Ah, eu vou ter que ler a Bíblia de novo? Vou ter que orar de novo? Tem pessoa que ela é preguiçosa. Ela não quer ter que se esforçar para tal. É igual o estudo, igual a escola. Se o professor está ensinando e o aluno não quer aprender, ele pode até passar de ano, fazer lá nos Mark X lá, vai marcar lá, pode até passar de ano, mas vai continuar sem saber nada. Desculpe até a expressão que eu vou usar. Meu pai dizia assim, meu pai falava para mim assim: estuda, Jefferson, para quando você crescer você não ficar burro igual o pai. É pesado, né? Meu pai falava isso para mim. Ele dizia: estuda, porque o pai está com a mão cheia de calos aqui, porque o pai não tem condições de trabalhar em um serviço, em uma empresa que me dê uma condição melhor de trabalho. Não tenho estudo, eu vou ter que optar por aquilo que vem na frente. E às vezes nós não enxergamos assim as coisas, porque nós estamos vendo somente aquilo que está diante dos olhos. E quando enxergamos somente aquilo que está diante dos olhos, nós acabamos esquecendo que existem tanta coisa que acontece por, como diz um dito, por detrás dos bastidores da vida. Nos bastidores da vida você pode ter um abraço de alguém que diz: não, cara, ô amiga, você é minha melhor amiga, você é meu melhor amigo. Mas por detrás essa pessoa só pensa nela. E às vezes você se entrega tanto por uma amizade que você acaba começando até a ter um julgamento. Você começa a analisar as coisas como se tudo tivesse errado. E isso é a grande falha. Por isso que o salmista fala aqui, eu vou ler de novo o Salmo 75, versículo 2. Quando eu ocupar o lugar determinado, eu julgarei retamente. Então, uma pessoa só vai ter a habilidade de fazer algo com certeza, com convicção, com exatidão, que não vai ter falha, quando ela estiver no lugar certo. Eu gosto de dizer isso, né? Eu gosto de lembrar dessas palavras sábias da minha mãe. Ela dizia mais ou menos assim: pimenta nos olhos dos outros é refresco. É fácil você julgar quando você está do lado do julgador. Mas quando vem a acusação contra você, aí vem o problema. O problema de muitas vezes nós permitimos o nosso coração estar levado somente por aquilo que os olhos humanos enxergam, nós não estamos enxergando aquilo que está acontecendo por detrás. Satanás está conseguindo a armadilha que ele preparou, aos poucos você não percebe, mas ele está conseguindo derrubar você e acabar com a sua vida. Por isso, o nosso amigo salmista está dizendo: quando você está no lugar certo, quando você começa então a perceber este grande erro que você fazia, eu até comentei no começo do programa, eu vou falar de novo para você. Você já disse mais ou menos assim, palavras mais ou menos parecidas com essas? Eu tinha certeza que estava aqui, eu tinha certeza que estava aqui o que eu deixei, só que não estava lá. Você distraído, deixou em outro lugar, mas até briga você arrumou por deixar aquilo ali. Mas daqui a pouco você fala: mas eu tinha certeza, estava certo, eu falei isso e eu tenho certeza que eu falei isso. Às vezes eu falo lá em casa, eu vou começar a pôr uma câmera que grave até o áudio aqui em casa. Né? Porque no meio das crianças, às vezes acontece isso. Uma criança quer colocar a culpa na outra. Lá em casa nós temos 3 filhos. Minha esposa, ela coloca regras para as minhas filhas. Ó, você lava a louça,
Você vai passar o pano no chão, você vai colocar as roupas para lavar, você vai fritar o ovo para o seu irmão comer, né? Tem algumas regras dentro de casa. Na visão dos filhos, isso é um fardo. Por que é um fardo? Porque, mas eu não sou mãe, eu não sou pai, quem tem que cuidar é os pais. Verdade, isso eu não tiro nem um pingo desse entendimento que isso é a verdade. Mas aí eu pergunto para você, como que os pais sustentam seus filhos num tempo tão difícil como hoje? Eu acredito que uma família, ela precisa andar unida. E um ajudando o outro, um intercedendo pelo outro. Nos tempos de hoje, nós vemos que as pessoas elas são levadas somente o que a lei diz, esquecendo que a lei é o certo a se fazer. Porém, às vezes a pessoa fala que não pode colocar um jovem para trabalhar com 14, 15 anos, com 13, mas enquanto ele está, às vezes, na boca de fumo, ninguém pode fazer nada. Lá na boca de fumo, onde o traficante vende a droga, ele pode. Não vou nem entrar nesses assuntos dessa demagogia. Porém, nós precisamos entender, enquanto nós estamos numa posição errada, enxergando as coisas, nós vamos falar só o que nós vemos. Nós não vamos julgar segundo o Espírito Santo. Nós não vamos trazer ali, então, o coração de Deus à tona. Como eu falava do homem que era rico e queria seguir Jesus, mas não queria deixar seus bens. Na vida, nós temos que aprender a fazer escolhas. Como eu disse, às vezes você tem certeza, mas eu tinha certeza que estava aqui, eu tenho certeza disso. Aí passou um pouco, você percebeu que não era o que você falou. E aí minha mãe falava assim, aí você fica com cara de tacho, né? Com vergonha, porque você fez uma coisa e tinha certeza que estava certo, mas você sabia que estava errado. Se você me assiste aqui agora, quem assiste pela TV, você pode acompanhar a mensagem que está na mesma página da igreja sobre o orgulho. Foi postado um pouquinho antes aqui do programa de hoje sobre a mensagem do orgulho. Às vezes o orgulho no teu coração não permite você aceitar que você errou. Porque o salmista está dizendo, se você estiver no lugar certo, você vai aprender a colocar as coisas nos lugares certos. Você vai aprender a medir as coisas de uma forma, não somente com seus olhos físicos, mas você vai aprender a enxergar as coisas lá adiante. Às vezes, para os filhos, para os jovens, né, o pai, a mãe, o pastor, os irmãos, os avós, pegarem ali no pé da pessoa para que a pessoa ande no que é certo, é talvez algo que, desculpe a expressão, mas é que os jovens falam, porque o senhor é muito chato, não gosto muito do senhor não. É isso que acontece. Então as pessoas julgam somente pelo que elas veem. Porém, a Bíblia diz que eu preciso estar no lugar determinado. O que é, pastor, um lugar determinado? Né? Nessa época agora de férias, que eu digo para vocês que foram férias, né, praticamente coletivas, desde o começo do ano passado, 2020, até agora, a maioria dos jovens aí estão todos em casa de férias. Poderiam ter aprendido tanto. Qual foi o momento, né, que você teve o amor de parar para sentar, assistir o programa, ouvir uma palavra, para ler a Bíblia? O momento que você tirou para aprender, para orar, para clamar a Deus. Quem não tem esse cuidado, ele sempre vai viver como a banda toca. Do jeito que todo mundo vive, você vai viver também. Porém, eu queria abrir com você agora, no livro de Jonas. A Bíblia diz a respeito de um homem que recebeu uma missão. Mas essa missão que foi dada para ele foi uma missão a qual ele achou, diante do seu olhar, diante do que ele achava com o seu coração malicioso, ele achava que não daria certo ou que não seria bom ele obedecer aquele mandado de Deus. Vamos em Jonas, capítulo 1, no versículo 1, que diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope,
achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis de diante da face do Senhor. Então, o Jonas, ele recebeu a missão de ir nessa cidade de Nínive. Nínive, para quem não sabe, Nínive era a capital da Síria, um arqui-inimigo de Israel, vamos dizer assim. Eram inimigos que eles não podiam se trombar, né? Eles viviam em pé de guerra. Só que Deus deu uma missão para o Jonas, dizendo, você vai lá na cidade de Nínive, onde as pessoas não valorizam a palavra, que lá elas não creem no meu nome, mas você vai lá e você vai pregar contra ela. Agora eu pergunto para você, se pregando a favor, dizendo, o Senhor vai te salvar, basta você se arrepender, as pessoas não se libertam, não querem conhecer Jesus, quem dirá se pregar contra? Muitas pessoas, olha, pastor, fazendo tudo para o meu filho, fazendo tudo para minha filha, fazendo tudo para o meu marido, fazendo tudo para minha esposa, para os meus pais, ainda nada tá bom. Você imagine se você deixar de fazer. Tem um pastor amigo meu, pai na fé, que ele diz assim, fazendo certo, às vezes as coisas ainda dão erradas. Imagine se começarmos a fazer o que é errado. Então, o certo é fazer o que é certo. A vontade de Deus era, Jonas, você deve ir a Nínive. Eu vou falar aqui alguns nomes, ou Maria, ou João, ou Antônio, ou Daniel, ou Silvio, ou Vinícius, ou Jennifer, ou Antônio, Maria, Joaquina, seja lá quem for você, a Chiquinha, dependendo do seu nome, tá aqui, ó, ô Jefferson, escute o que eu estou falando, vá lá na cidade de Nínive e fale contra aquela cidade, porque subiu o meu coração a malícia que eles estão tendo. E aí essa palavra vem a mim, essa palavra vem a você, só que nós achando que, peraí, Nínive é um povo contrário, é um povo que não crê em Deus, Deus quer que eu vá até Nínive? Vou nada, eu não vou não. Às vezes nós somos assim, não queremos perdoar. O Espírito Santo toca seu coração para conversar com aquela pessoa e dar o perdão para ela. O Espírito Santo toca seu coração para você libertar aquela pessoa daquela ira que você tinha no seu coração, mas você não faz. Você prefere continuar amarrado ao teu coração. Você prefere ficar preso ali dentro de você, sofrendo e não dar o perdão. E disse, a Bíblia Sagrada nos ensina que quando Jonas, ele desobedeceu, dizendo, eu não vou não, o que eu vou fazer em Nínive? Aquele povo incrédulo, sabe que é o olhar do homem que julga precocemente? O olhar de Jonas foi um olhar de alguém que automaticamente, ao enxergar aquela cidade de Nínive, ele já pré-julgou dizendo, esse povo não merece, esse povo é falso, esse povo não crê em Deus, eu não vou pregar para esse povo, que esse povo que vá para o inferno mesmo. O pastor Jaime pregava semana passada, e eu ouvi a pregação dele, ele dizia assim, Deus quer salvar o crente, mas Deus também quer salvar o católico. Deus quer salvar o crente e o católico, mas Ele quer salvar também o candomblessista, Ele quer salvar o umbandista, Ele quer salvar também o budista, o maomitano, Ele quer salvar todos, Ele quer salvar o ateu. A Bíblia diz que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Só que às vezes nós olhamos para uma pessoa que tem uma outra religião e já queremos disparar contra elas. Só que diz a palavra que eu só tenho que obedecer, falar o que Deus pediu. O que Deus pediu para o Jonas? Vai em Nínive e prega contra ela. Porém, o Jonas não quis. O Jonas fugiu. Vou te perguntar para você. Nós lemos no Salmo 75:2 que quando eu estou no lugar certo, quando eu estou colocado no momento certo, na hora certa, ali Deus me usa. Deus usaria os Jonas como futuramente usou, se ele tivesse obedecido, mas ele desobedeceu. Foi para dentro do navio que ia para Tarsis, e o pior não é isso, o pior é que ele pagou para estar nesse barco, ele pagou a sua prisão,
Igual eu falo muitas vezes, a pessoa ela paga pela bebida, ela paga pelo cigarro, ela paga pela noitada, paga a prostituição e aquela coisa toda. Ela paga algo que está matando ela aos poucos. O Jonas pagou um preço para fugir de Deus. Deixa eu te perguntar, você prefere ouvir aquilo que o teu amigo, tua amiga está dizendo, do que ouvir o que Deus está dizendo para você? Você prefere ouvir mais aquilo que uma pessoa cheia de arrogância, cheia de malícia falou, do que por aquilo que Deus já falou com você, o que Deus testificou com você? Você está tornando-se um cego espiritual. E agora, se não pudesse piorar, diz a Bíblia que veio um vento forte no mar, o barco estava quase afundando, e eles começam então a clamar cada um para o seu Deus, e o único que estava nesse barco que cria no Deus verdadeiro era o Jonas. Porém o Jonas, crendo em Deus, no Deus verdadeiro, estava negando a fé. Você está negando a sua fé? Você poderia estar no barco chamado igreja, buscando a Deus, fazendo o que é certo. Você poderia muito bem estar no barco chamado igreja, que leva você para perto de Deus através da palavra, nas orações, no louvor, no ensinamento da palavra, nas pregações do evangelho, nas revelações da palavra. Você poderia muito bem estar dentro desse barco, mas você se acomodou. Você está fugindo de Deus. Ah, pastor, é porque eu fumo, é porque eu bebo, é porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu engano, porque aquilo. Meu irmão, eu vou te falar para você de todas as letras. O Senhor está te chamando para você vir do jeito que você está. Deus não quer você perfeito. Igreja não é lugar de gente perfeita. Igreja é lugar de gente que quer mudar. Você não quer continuar como está? Você não quer continuar vivendo do jeito que você vive? Então a igreja é um lugar para você. Eu sempre digo que a igreja é como se fosse um hospital, que trata de pessoas doentes, que trata de pessoas que acreditam que ali vai ter o médico dos médicos, que vai tratar do coração, da alma, do espírito, que vai tratar até da carne da pessoa. Porém, muitos não querem. Você está fugindo de estar na igreja, você está fugindo. Pastor, mas é a pandemia. Põe a mão na tua consciência. Você vai no banco, você vai pagar as contas na lotérica, você vai no mercado, você vai na farmácia, até um passeio, até viajar você foi, né, final de ano, ou está em viagem, e você, para a casa de Deus, você não tem coragem de ir. Vamos falar bem a verdade? A gente está julgando de uma maneira errada, a gente não está no lugar certo, a gente só está fazendo o que quer. E isso é muito sério, porque o salmista disse, quando eu estou no lugar determinado por Deus, eu falo e faço e julgo de uma forma correta. Eu falo coisas muitas vezes, então veja que é algo que muito sério está acontecendo com o Jonas, porque o Jonas, ele desperdiçou a oportunidade, aí a Bíblia fala que ele foi lançado dentro da boca de um grande peixe, que ele foi lançado no mar, o grande peixe veio ali e engoliu ele, a grande baleia, sei lá, posso dizer assim, e ali ele começa a clamar no capítulo 2. No capítulo 2, no versículo 1, ele está dentro da boca do grande peixe, eu não vou ter tempo de ler tudo aqui, e quando ele chega então ao momento de pior dificuldade da vida dele, ele começa a clamar. Você já ouviu falar que quem não vem por amor vem por dor? Que não seja pela dor. Ô meu irmão, ô minha irmã, sai da tua casa, vai para a casa de Deus, vai se esforçar, vai aprender a palavra. Saia dessas amizades que só levam você para o buraco. Amigos que te seguram na mão para te levar para o buraco, para o abismo. Que não querem teu bem, não. Olha o que a Bíblia diz, capítulo 2, versículo 1. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. E disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre do inferno. Gritei, e tu ouviste a minha voz. Aqui ele continua se lamentando, orando a Deus. E agora você veja que a situação, preste atenção, o Jonas não foi para o inferno, ele não morreu e foi para o inferno. Mas a situação que ele estava vivendo era como se fosse um inferno. Ele chega a dizer, Senhor, eu estou clamando do inferno, eu estou passando uma luta que o Senhor não tem ideia. Eu estou do inferno clamando, meu Deus, me ajude, me socorra. Só que agora ele está desse jeito porque ele perdeu, né? Perdeu. Como diz os jovens, perdeu, playboy. Perdeu. Pessoa agora perdeu a presença de Deus,
está praticamente morta, porque ele foi engolido por esse peixe. Agora ele estava dentro da barriga do peixe, fazendo o quê? Senhor, eu estou aqui do inferno, clamando ao Senhor, ouça a minha voz, Senhor. Só que lá atrás, quando Deus falou com você, você não quis ouvir. Você não quis dar atenção ao que Ele falou. Quantas vezes deu oportunidade? Porém agora, ainda existe para você essa chance. Você se arrependeu? Pastor, eu estou arrependido. Eu vivia afastado, já não buscava mais a Deus, já não orava mais, já não lutava por minha família mais, já não me importo mais com as coisas de Deus, mas eu vou voltar. Porque tem muita gente que está vivendo plenamente um inferno na sua vida. Nada dá certo. E isso está levando você a cada dia a desanimar mais e mais. E é o que o diabo quer. Porém, lá no capítulo 3, versículo de número 1, eu vou ler o capítulo 3, versículo 1, porque eu não tenho tempo de fazer toda a leitura, mas já vai ser o suficiente. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, põe na tela, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Olha só. Quando Deus volta a falar novamente, ou seja, ele ficou afastado, ele foi como se fosse para o inferno, agora Deus trouxe ele novamente, a Bíblia diz que ele foi lançado na praia por aquela grande baleia, ele não morreu, e agora Deus fala assim, ó, lembra o que eu tinha te falado? Você vai fazer o que eu tinha te falado. Naquela posição que o Jonas julgava, da maneira que ele enxergava, ele não enxergou certo. Agora, estando na palavra de Deus, aquilo que ele negou lá atrás, ele vai ter que fazer agora. Aquilo que você deixou de fazer lá atrás, você vai ter que fazer agora. Então, o que adiantou fugir de Deus? O que adiantou você querer julgar as coisas de um jeito que você... Não, eu acho que é assim, pronto, acabou. E não é. Eu preciso estar de acordo com a palavra. Agora, quando ele voltou à presença de Deus, diz a palavra que Deus falou, lembra da palavra que eu tinha falado para você lá atrás? Antes de você cair, antes de você pecar, antes de você sofrer, antes de você pagar o pão, comer o pão que o diabo amassou, não era para você passar por isso, mas lembra lá atrás quando eu falei e você não quis me ouvir? Então, é aquela mesma palavra que eu te disse que você vai cumprir agora. Você vai lá em Nínive e vai pregar contra eles. Certo, Jonas? Capítulo 3, versículo 3. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho, era longe. E começou Jonas a entrar pela cidade de um dia e pregava e dizia, ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram de panos de saco, desde o maior até o menor. Gente, coloque agora esse entendimento no seu coração. Preste atenção. No momento que o Jonas colocou-se no lugar determinado por Deus, que era a vontade de Deus para ele, o que aconteceu com ele? Quais foram as informações que Deus deu para ele? Vai em Nínive e prega contra aquela cidade. Vai lá. Faça isso que eu estou lhe pedindo. E quando ele começa a obedecer, preste atenção. Quando você começa a obedecer, a obra de Deus começa a fluir. Porque ele pregou 40 dias e nesses 40 dias, todo o povo começou a se render a Deus. Você pode falar comigo, graças a Deus? Já pensou aqui em Pato Branco, de onde eu falo? Toda Pato Branco convertida aos pés de Jesus? Diga amém. Todo o sudoeste do Paraná convertido, Coronel Vivida, Itapejara, Francisco Beltrão, Palmas, Marmeleiro, Vitorino, Mariópolis. Todas as pessoas que me assistem aqui no sudoeste, ou até mesmo você que me assiste no Facebook, no YouTube, de onde você me assistir, toda a tua cidade se converter quando você está no lugar certo. Já pensou que bênção? Todos andarem no caminho santo porque você aprendeu a fazer o que é certo, não julgar de uma forma errada. Ele pré-julgou dizendo, se eu pregar para esse povo, eles não vão se converter coisa nenhuma, eu só vou perder tempo. Só que Deus tinha um plano. Ele pregou contra e o povo se converteu.
Aí a Bíblia diz que as crianças, os adultos, os idosos, as mulheres, as crianças, os jovens, os adolescentes, os reis, todas as pessoas se prostraram diante de Deus e se arrependeram. Louvado seja o nosso Deus. O arrependimento produz a bênção que nós tanto precisamos. Nunca esqueça do que você aprendeu hoje. Quando você está no lugar certo, quando você está fazendo o que é certo, o que é digno, o Senhor honra o seu trabalho. Quando você estiver no lugar certo, que Deus determinou, você vai julgar de uma maneira correta e digna e Deus vai te abençoar. Amém? Fique com essa palavra no teu coração, que a bênção de Deus se manifeste. Agora, eu quero que você pegue o seu copo com água, assim como eu estou com o meu aqui, e vamos fazer esse clamor ao nosso Salvador Jesus Cristo, que ouve-nos e responde-nos com poder e virtude do céu. Eu vou orar hoje por todas as pessoas que estão com problemas sentimentais e emocionais, tá bom? Pegue seu copo com água e feche os seus olhos e entremos em oração. Pai, a Ti mais uma vez eu venho de acordo com a Tua palavra, pedir, meu Deus, que todos aqueles, ó Pai, que julgavam, meu Deus, que ser um cristão é uma coisa ruim. A gente fica engessado em não poder fazer nada porque é cristão e é muito pelo contrário. Livre nós somos quando estamos contigo, amarrados e perdidos quando estamos soltos no mundo. Mas quando estamos contigo, aí temos liberdade, a liberdade dos filhos de Deus. Peço ao Senhor, ó Pai, por todas as pessoas que estão emocionalmente abaladas, que tiveram um relacionamento frustrado, que, meu Deus, foram traídas e depois dessa traição essa pessoa nunca mais, ó Deus, obteve alegria no âmbito sentimental, nunca mais deixou seu coração se abrir para que tenha um novo relacionamento, para que aconteça algo de Deus e essa pessoa foge, meu Deus, do relacionamento, essa pessoa foge, ó Deus, até mesmo das amizades boas, porque acha que todo mundo será mal como outros já foram no passado. Meu Deus, que haja cura neste coração, que haja libertação nesse coração. Meu Deus, oro também por aquelas pessoas, ó Deus, que vivem abaladas, meu Deus, sentimentalmente falando. Que, meu Deus, se a pessoa, meu Pai, quando toca em tal assunto, as lágrimas já correm o rosto. Quando fala, meu Deus, de uma pessoa do passado dela, ou até mesmo do presente, a tristeza brota no coração. Por isso eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, perdoa, meu Deus, e limpa esses corações que Satanás encontrou uma brecha para adentrar. Porém, eu digo em nome de Jesus, se por um caminho, Satanás, você entrou, por 7, você sai agora destas vidas, pois eu te ordeno que saia em nome de Jesus Cristo. Pai, eu oro, crendo, ó Deus, que o Senhor coloca virtude, poder e unção sobre estes copos com água, que neles contenham milagres, as curas necessárias para que teu povo seja curado, livre, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém, diga graças a Deus e beba desta água comigo. Aleluias, glórias a Deus. Podendo, amigos, compartilhe esta mensagem, indique para que outras pessoas também sejam abençoadas, tá bom? Meu abraço para todos vocês, em nome de Jesus.